Fala pessoal, deixa eu deixar aqui para vocês um relato de um fato que aconteceu ontem. Ontem eu cheguei do trabalho, não passei muito bem no trabalho. Quem não sabe, eu tenho alguns probleminhas de coração, não passei muito bem. Cheguei em casa, tava bem malzão. E aí a Beth, percebendo isso, ela já sabe qual é o protocolo, né? Aí daqui a pouco chegou o Marcel. Marcel veio no quarto, Marcelzinho, veio conversar comigo e tal. Aí eu tive uma conversa, Marcelzinho, pra vocês que acompanham aqui, sabem. É meu filho único e tá com 14 anos agora. Eu tô meio de ladinho aqui porque eu tô no trânsito, tá? Aí eu tive uma conversa bem franca com meu filho. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, ontem eu cheguei a ligar da fábrica pra ele. Obviamente que eu não falei que eu tava passando mal, porque não queria deixar ele preocupado. Mas eu falei, bem, se for agora que eu vou, deixa eu fazer minha última ligação. Minha última ligação vai ser pro meu filho. Aí cheguei em casa, comecei a conversar com ele, e ainda ruimzão que eu tava, eu fiz algumas perguntas pra ele. E uma delas foi como ele lembraria de mim no futuro, quando ele for adulto. Como é que você vai lembrar de mim? O que você vai falar de mim quando você lembrar de mim na sua vida adulta, meu filho? E porventura eu não esteja mais aqui. E aí ele falou assim pra mim, pai, eu vou lembrar e vou falar do senhor. Quem era o meu pai? Meu pai era um cara puto, muito puto, muito estressado, mas que quando queria se divertir comigo, era muito massa, era muito bom, sabe? Aí eu falei assim, verdade que é assim que você vai se lembrar de mim, filho? É, pai. Eu falei dos esforços que eu tô fazendo. Você nunca me pediu nada, eu sei disso, mas você acompanha, porque nosso relacionamento, nós três, é sempre baseado na verdade, em contar tudo, em todo mundo estar na mesma página. E os esforços que o pai tá fazendo, né, que é no final das contas, é óbvio que é pra mim e a sua mãe aproveitar, né, daqui a um tempo, na nossa velhice, mas mais pensando em você, em deixar você um pouco mais confortável. E aí ele me falou, não vou lembrar disso, porque isso é que me afasta do Senhor. Cara, aí vocês não imaginam como eu vi o meu filho, sabe? Como é que eu vi o meu filho depois dessa fala? E aí eu fiz um pacto com ele. Vocês que acompanham a saga aqui, vocês sabem que a nossa casa está em obra. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, que daqui a mais 2 meses ela finalize. Aí eu falei, puxa vida, filho, então nós vamos fazer um combinado. Depois que a casa terminar, você vai montar uma programação para que a gente fique mais junto. Ele falou que ele teve uma outra pergunta que eu fiz para ele. Ele falou, pai, a gente fica muito distante um do outro. Uma parte da culpa é minha, e ele falando, Marcelzinho, outra parte é do Senhor, e isso me entristece. Então, resumo da ópera, pessoal. Vocês percebem que eu optei, junto com a dona Beth, né, a termos apenas um único filho. E esse filho, ele não tem luxo, quem conhece sabe. Marcelzinho não é um menino de luxo, pelo contrário, despregado de vaidade total, um coração gigantesco. Mas hoje, se eu vier a ser chamado por Deus, eu vou ter feito sim muitas boas coisas para o meu filho, né? Eduquei muito bem, graças a Deus. Não só educação acadêmica, mas educação moral. Meu filho, quem conhece, elogia muito. Mas eu não vou deixar lembranças de pai e filho para ele. Essa foi a mensagem que o Marcel me passou ontem. Que ele não tem lembranças de pai e filho. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, foi uma noite onde eu tirei para refletir. Eu me entrego muito a vocês aqui nos vídeos, que é uma coisa que eu faço de carinho. Vocês sabem disso. Quando eu não tô bem, eu não faço. Me entrego muito a tudo que eu faço.
mas talvez eu não esteja me entregando à pessoa mais importante na minha vida, que é o meu filho. E como vocês sabem que um dos objetivos de eu ter criado todos esses vídeos é para que no futuro, já pensando em se eu não estiver aqui, o Marcel puder revisitar o pai dele, eu falei isso para ele ontem e vou deixar aqui registrado. Filho, a partir de hoje, você terá um novo pai. A partir de hoje, você terá não um pai que vai largar tudo e não vai pensar no seu futuro, não vai pensar em como as coisas vão acontecer, não um pai irresponsável. Vou continuar sendo o pai responsável que eu sou, vou continuar sendo o pai dedicado nessa vertente de estruturar a família como eu sou, mas eu vou procurar ser cada dia mais o seu pai. Talvez nesses 14 anos eu não tenha sido seu pai. São poucas as memórias, como você disse, e eu quero voltar a resgatar isso. Então, a todos que acompanham o Bode Pensando, a todos que acompanham o Marcel Simões, reflitam um pouco, né? A vida é corrida, eu sei disso. Só eu, a Beth e o Marcelzinho sabem o quanto a minha vida é corrida, mas é a minha escolha. Mas eu preciso talvez me dedicar um pouco mais a esse ser que Deus me deu, para que eu seja o guardião, para que eu seja o orientador dele. E eu preciso ser pai. Então, reflitam, tenham um ótimo final de semana. E para você, meu filho, saiba que de tudo que eu faço, de tudo que eu tenho, de tudo que eu almejo, você é a coisa mais importante da minha vida.